Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. Na unidade 4, nós vamos estudar a temática A Cultura do Café e o Fim da Escravidão. Essa unidade põe em evidência dois temas que estão relacionados: a cultura do café e o processo de luta pela abolição da escravidão. Com isso, esperamos que vocês compreendam o processo de expansão econômica cafeeira no século XIX e as suas consequências com a modernização das cidades na construção de obras públicas, bem como o processo de luta que levou à conquista dos direitos das pessoas negras que compunham essa sociedade. O café, cultivado em grandes propriedades, monocultura, com utilização de mão de obras escravas, era a base da economia brasileira nesse período e, consequentemente, a base das instituições do Império. Agora, eu quero que vocês observem a fotografia e eu tenho dois questionamentos para vocês. Quem são as pessoas representadas na fotografia e o que elas estão fazendo? Primeiro ponto: essas pessoas são escravas e elas estão trabalhando no processo da secagem do café. Uma outra questão que eu tenho: o café foi chamado de ouro verde. Por que será que ele recebeu essa terminologia ouro verde? Primeiro ponto: era como uma das principais riquezas. Como que eu falei no início da aula, era uma monocultura. Então nós tivemos um período que produzia o açúcar e depois passou para a produção do café. O Brasil produzia somente um único produto para exportação. E nesse período, o que gerava riqueza em nosso país era a produção do café. Em relação à cultura do café, o café é um dos produtos de exportação mais importante para a economia brasileira. No primeiro semestre do ano de 2017, o café brasileiro chegou a 113 países, segundo os dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. No passado, a sua importância era ainda maior. Entre a metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café correspondia a 3 quartos, ou seja, 75% de tudo o que o Brasil exportava para o exterior. Na colheita do café, fase mais trabalhosa da produção do café, exigia-se muito dos escravizados. Era comum oferecer benefícios para estimular o rendimento do trabalho, como roupas novas e dinheiro. No entanto, os castigos corporais continuavam sendo aplicados na rotina do trabalho dos escravos. Agora, eu quero que vocês observem esse mapa: Brasil, expansão do café, início do século XIX até 1880. Bom, esse mapa mostra um pouco como que a produção do café se difundiu do litoral fluminense para as grandes partes do estado de São Paulo, o sul de Minas e o Espírito Santo. No século XX, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás também se tornaram produtores de café. Por mais que esse mapa não retrata o Paraná, o Mato Grosso nesse período e Goiás, mas começaram também a desenvolver essa produção. Então, ali pela legenda, vocês podem estar acompanhando que no início do século XIX, Rio de Janeiro e uma parte de São Paulo eram grandes produtoras de café, e depois isso foi aumentando em diversas regiões. Um outro ponto bem interessante é o café e a modernidade. O dinheiro acumulado com a exportação de café permitiu que o Brasil desse os primeiros passos em direção à industrialização. Entre 1840 e 1860, produtos manufaturados como chapéus, tecidos, calças, entre outros, antes importados, começaram a ser produzidos aqui no Brasil. A economia do café também levou à implantação das primeiras estradas de ferro. A primeira ferrovia, Estrada de Ferro Petrópolis,
foi inaugurada em 1854 e ligava o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à raiz da Serra da Estrela, atual Magé. Em 1864, foi inaugurada a primeira ferrovia paulista. A estrada de ferro Santos-Jundiaí, antes da sua construção, o café produzido no interior de São Paulo era transportado por tropas de mula. A construção da ferrovia tornou o transporte do café até o Porto de Santos mais rápido e eficiente. Então, assim, pessoal, a produção do café contribuiu muito com esse processo da modernização aqui no nosso país, principalmente no que está diretamente ligado ao transporte, que nesse caso nós temos as ferrovias. Um outro ponto bem interessante nessa unidade é o fim do tráfico de escravizados. Durante mais de 3 séculos, a vinda de escravizados da África sustentou a economia brasileira. Essas pessoas faziam parte do trabalho pesado nas fazendas, nas moradias e nas cidades. Além disso, o tráfico de escravizados era uma grande fonte de lucros para negociantes portugueses e brasileiros. No entanto, aumentava cada vez mais a indignação de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio de pessoas no Brasil e no mundo. O governo inglês fazia pressão para que o governo brasileiro aprovasse uma lei proibindo o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil. As autoridades brasileiras, porém, continuaram tolerando as embarcações que chegavam carregadas de escravizados. Descontente com essa atitude, o governo inglês aprovou a lei em 1845, conhecida como Bill Range. Essa lei dava à Marinha Inglesa o direito de aprisionar embarcações que estivessem transportando escravizados da África para a América. Os navios patrulhas britânicos, ou seja, da Marinha Inglesa, passaram então a aprisionar as embarcações no mar, impedindo que chegasse ao Brasil. Diante do impasse entre brasileiros e ingleses, o governo do Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que pôs fim ao tráfico intercontinental de africanos escravizados. Contudo, as fazendas de café continuavam dependentes da mão de obra escrava. O tráfico interno de escravizados, que vinham principalmente das províncias do Nordeste para trabalhar nas plantações de café do Sudeste brasileiro, continuou existindo. Pessoal, e nessa imagem que eu trago para vocês, o título dela é Mercado de Negros. Esse era o local onde que era comercializado os escravos aqui no Brasil, ou seja, as pessoas que eram capturadas no continente africano e vendidas na condição de escravo. Esse foi um momento triste da história do Brasil, mas o governo brasileiro, no período, apoiava esse tipo de ato e era legalizado, até porque tinha toda uma documentação de compra. Mais à frente, nós vamos estar estudando como que ocorreu o fim da escravidão no Brasil, como que esses escravos foram substituídos por imigrantes europeus. Nós vamos estar estudando um pouquinho mais sobre essa questão social. Na nossa unidade, nós temos também alguns textos que falam sobre o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra aqui do nosso país. Eu quero que vocês façam a leitura, que ele é bem interessante e vai ajudar um pouco a compreender essa luta contra a escravidão no nosso país, ok? Até a nossa próxima videoaula e fica um grande abraço do professor Leandro. Até mais!